Durante toda a história da humanidade, as pessoas são bombardeadas com uma série de conhecimentos. Lá atrás a gente tinha estoicismo, filosofia, enfim, matemática e etc. E na era contemporânea, nas escolas, você tem aí matemática, português, história, geografia e por aí vai, concursos públicos. Quem faz concurso público vai ter que estudar bastante direito, raciocínio lógico, enfim. Mas uma coisa que ninguém ensina na escola e também não ensina nos cursinhos, que é certamente o mais importante, é como estudar, como o cérebro da gente retém as informações. E com isso o que acontece? Cada um cria o seu método. Uns vão fazer resumos gigantescos, outros vão ler milhares de vezes a mesma página, vão fazer muitos e muitos incansáveis exercícios. Enfim, cada um se defende do jeito que consegue ou do jeito que acha certo. Mas o que você vai aprender no vídeo de hoje é que muitas das vezes a neurociência aponta que muitos desses métodos, que esses métodos, na grande maioria das vezes, não são tão eficazes assim. E eu tive que aprender isso na marra, lá na minha época, quando eu estudava para concurso e era office boy ainda, vendedor ambulante, e almejava um futuro melhor e enxergava que eu ia conseguir isso através do estudo. Eu testei tudo que você possa imaginar de metodologia, só que com isso eu perdi vários meses, né? Vários meses, até conseguir entender, estudando ali várias técnicas, várias metodologias, conseguir entender na prática o que realmente é eficaz, o que funciona. Eu gostaria de ter alguém que me dissesse o que eu vou te dizer nesse vídeo de hoje. Você vai entender exatamente como o cérebro funciona, como o cérebro ele aprende. No vídeo de hoje eu vou te entregar exatamente o sistema que eu utilizei e o sistema que eu utilizo até hoje com os meus alunos nos meus atendimentos. Vou te dar um sistema de 4 pilares. 4 pilares para o estudo em alta performance. E fique comigo até o final porque o quarto pilar ele é o que 99% das pessoas ignoram. E ele é, sem dúvida, o mais importante para quem quer uma aprovação, quer reter conhecimento e externar esse conhecimento sendo aprovado em um teste, uma prova, um concurso. Vamos lá. O primeiro pilar é o foco. Para que seu cérebro, então, ele adquira uma informação, a coisa mais importante é que você tenha o chamado foco contínuo. O que é esse foco contínuo? Para você entender, existem 2 modos de foco. Seria o foco alternado e o foco contínuo. O foco alternado é exatamente você estar fazendo uma atividade e juntamente com outra. Vamos dizer assim, vamos dizer que você está estudando com uma televisão do lado, ou você está ali, vez por outra, olhando para o celular, quando ele pisca, quando ele brilha, enfim, alguma coisa nesse tipo. Alguém está conversando e você está lendo, mas alguma parte do teu cérebro está ali ouvindo o que está acontecendo, o que outra pessoa está falando. Nesse caso, você teria um sistema de foco alternado. Você está se concentrando em uma atividade que você entende ali como principal, né, tentando se concentrar, jogando algum esforço para essa atividade principal em maior parcela, mas o seu cérebro ele está, de certa forma, captando o que está ao redor, uma música, a letra de uma música, uma televisão, enfim. E existe o foco contínuo. O foco contínuo é exatamente você se concentrar, colocar todas as suas energias em uma tarefa só. Com isso, você não vai dispersar, vamos dizer assim, a sua atenção. Se você está estudando, você vai desligar os estímulos, a maior quantidade, tudo, às vezes é impossível, né? Mas você vai tentar desligar, tentar diminuir os estímulos externos, outros estímulos externos, para que você consiga se concentrar 100% naquilo que você está fazendo, naquilo que você se propôs a fazer, que no caso é o estudo. E a neurociência já provou diversas vezes, já está comprovado, não há dúvida disso, que a melhor forma para o cérebro reter as informações é exatamente você se concentrar em uma coisa só, através do foco contínuo. Muitas das vezes eu vou te dizer, até mesmo um celular, mesmo que ele esteja ali silencioso, alguma coisa assim, um brilho de uma notificação, né? Às vezes acende ali na telinha de cima ali uma notificação de um WhatsApp, do Instagram, ou às vezes uma chamada, alguma coisa, vai impactar, pode te impactar nessa concentração que você precisa. Eu atendi há algumas semanas um paciente que ele é um executivo, né? Na realidade ele tem uma empresa até bem grande, e com isso, obviamente, muitos compromissos ali. O caso dele, ele nem não quer fazer concurso, né? Não seria esse o caso, mas ele estava tendo grande dificuldade em ler e se concentrar em muita quantidade de documentos, relatórios, planilhas, enfim, coisas que chegavam para ele. Então, por essa e por outras razões, ele me procurou, né? Nós fizemos nós estamos ainda fazendo um trabalho. E a primeira coisa, assim, que eu quis tentar entender, que eu tento entender exatamente com meus pacientes, alunos, enfim, mentorados, é o ambiente que a pessoa está, para tentar ver ali, para analisar, para poder fazer o diagnóstico do que está acontecendo e poder, então, começar a fazer um trabalho. No caso dessa pessoa,
entre outras providências que a gente usou ali, né, outras coisas que a gente identificou, algumas outras coisas, eu identifiquei que a principal coisa que estava atrapalhando ele ali era exatamente isso que eu te falei, que era o celular em cima da mesa piscando toda hora. Ele queria parar, ler, entender os números, os relatórios de clientes, informações, enfim, que a empresa demandava, os funcionários apresentavam, mas toda hora o celular dele, até por ele ser uma pessoa muito ocupada, o celular brilhava, mesmo que ele deixasse desligado, não funcionava, tirava o foco dele, ele ficava tentando ler ali, né, no caso, enfim, o documento que ele estivesse lendo, o relatório, alguma coisa assim, mas pensando, meu Deus, isso é um cliente, isso é um fornecedor e eu preciso resolver. Com isso, ele não conseguia exatamente, a dificuldade dele era exatamente isso, de conseguir ter uma concentração profunda que gerasse a compreensão exata, né, e reter aquelas informações que ele ia precisar depois no futuro, até para poder gerenciar melhor, né, a empresa dele. Ele teria que ter algum armazenamento, né, daquilo que ele estava lendo. E a gente chegou à conclusão de que uma das coisas que a gente devia fazer era tirar o celular de perto dele, porque mesmo o celular estando perto, a tentação, ela era muito, mesmo ele estando ali, né, quero dizer, um silencioso, alguma coisa do tipo, a tentação para que ele olhasse o celular para saber o que estava acontecendo, se inteirar do que estava acontecendo, era muito grande. Nós estabelecemos o seguinte, colocamos, o celular dele teria que ficar em outro cômodo da empresa, não no escritório dele, ou se ficasse no escritório, no silencioso, em algum lugar longe da visão dele, dentro do armário, no fundo de uma gaveta, para que ele então pudesse fazer esse exercício. Nós fizemos esse exercício e no início foi difícil para ele, como eu acredito que vai ser também difícil para você. Mas vou te dizer, depois você vai se acostumar. E ele hoje, entre os outros exercícios, outras técnicas que nós estamos utilizando, ele usa esse sistema de deixar o celular longe e o rendimento dele melhorou bastante. Ele está conseguindo então se concentrar, conseguindo então o que ele queria, que era extrair a maior quantidade possível de informações desses relatórios e documentos que chegam para ele analisar, avaliar, para tomar decisões, né, lá na frente da empresa dele. E para você que está estudando para concurso, então qual é a tua tarefa? O que é que eu digo para você fazer já a partir de hoje, a partir de agora? Você já vai pegar seu celular e deixar ele ou no modo avião, ou então no silencioso, mas vai tirar o celular da tua frente. Se simplesmente virar ele com a tela para baixo não for suficiente para você, você sentir que tá ali, a tentação tá muito forte, ou você fica extremamente sentindo curioso, né, sentindo que o celular tá na ponta dos teus dedos ali para que você o alcance e olhe o que está acontecendo, coloca ele então no outro cômodo. Faz o que exatamente esse paciente meu fez. Coloca ele em outro cômodo no fundo da gaveta. O que eu quero é que você realmente tenha um santuário de estudo, para que você então consiga ter esse foco contínuo. Nada então te distraia naquele momento, naquelas horas, naquele momento que você estabeleceu para que você estudasse. É claro que esse estudo ele não vai ser direto, você não vai ficar sentado estudando ali 10 horas seguidas, 5 horas seguidas, 4 horas seguidas, enfim, direto. Você vai fazer isso em períodos. A gente chama, eu tenho até um vídeo que eu falo bastante sobre isso, dessa sistemática de estudo, explicando em detalhes como o cérebro funciona para reter aprendizado, a reter conhecimento, né, aumentar ali o aprendizado. Você vai fazer períodos, vamos dizer, de 30 minutos, 25 ou 30 minutos ali, ou de 1 hora. Se você fizer períodos de estudo de 30, 25 a 30 minutos, você vai dar uma pausa de 5 minutos. Se você fizer períodos um pouco maior, conseguir se concentrar por um pouco mais de tempo, faça períodos de estudo em ciclos de 50 minutos com uma pausa de 10 minutos. Essa é a técnica chamada técnica do método Pomodoro, tá? E funciona muito bem. No vídeo que eu tenho aqui no canal também, se você olhar, vou deixar ele até na descrição, eu explico melhor exatamente com base na neurociência por que essa técnica é tão eficaz. Nesse momento, não seria interessante que você pegasse o seu celular. Mas, às vezes, se não for possível que você não pegue o celular por alguma razão extrema, algum compromisso, alguma coisa assim que você realmente não precisa, não tem como ficar longe dele, que você o faça, mas que respeite na íntegra e o tempo de descanso, tá? Você vai colocar ali, então, um despertador mesmo, um cronômetro, um contador regressivo, se for 5 minutos ou 10 minutos, e depois você vai voltar para a atividade. Se a tentação, aí você vai se conhecer melhor do que eu, né? Se a tentação for muito forte, então, vamos lá, teu objetivo é vencer na vida, é ser aprovado, é mudar de vida, não toque no celular durante o seu santuário de estudo, durante o tempo que você está estudando. O segundo pilar que eu vou te passar é um hack de memória, que é exatamente o que todo mundo quer, né? A gente quer ter uma memória
de gênio para que a gente, então, nunca esqueça o que a gente estudou. E muita gente fala, até na internet, alguns livros, a gente escuta muito a pirâmide, chamada pirâmide de aprendizado, que seria mais ou menos você retém 10% do que você lê passivamente e 90% do que você ensina. Isso não está totalmente errado, obviamente, mas eu quero que você, mas também não está totalmente não é uma verdade absoluta, não está totalmente certo. Eu quero que até que nesse momento você não se apegue muito nisso não, eu vou te explicar por quê. O que a ciência diz que realmente funciona são técnicas que conjugam vários estímulos, várias formas de você, então, buscar a informação que você estudou, que você leu, que você quer guardar. A primeira que eu te digo para isso acontecer é que você tem que submeter o seu cérebro a um alto esforço cognitivo. É isso mesmo, ele tem que dar uma sofrida, você tem que doer um pouquinho, você tem que sentir que você está forçando o motor ali, forçando a máquina para poder, então, resgatar a informação que você leu. Você tem que buscar a informação na sua memória, você tem que encontrar ela no labirinto de informações que estão ali, que você estudou, no labirinto de informações que estão no seu cérebro, para que você, então, consiga ter a resposta que você está querendo ali naquele momento. Apenas você ler, grifar, ouvir uma aula passivamente, deitado, ou ver um vídeo, uma videoaula de cursinho, alguma coisa assim, apenas fazer isso não vai te gerar o esforço que seu cérebro precisa para aprender. Você vai estar ali, beleza, vai estar vendo a aula, você vai estar de boa, naquele momento você acabou de ouvir aquilo fica... Você acha que entendeu, você acha que você não vai esquecer mais, você vai esquecer. Então, se você não se esforçar depois para recuperar essa informação, ela não vai ficar gravada, vamos dizer assim, gravada a ferro, né, com ferro quente, né, estampada ali na sua memória, que é o que você precisa, que é o que a gente quer que aconteça, né. Uma coisa que eu sei que você já faz são testes, questões, simulados, enfim. É uma forma muito interessante de você causar esse esforço cerebral ali que você precisa, porque você tem que lembrar das informações sem consultar o material. E muitas das vezes as pessoas confundem, é muito comum as pessoas confundirem questões com simulados. Ah, é a mesma coisa, Troiaca? É a mesma coisa, né? Não é. Eu vou te dizer o seguinte, é uma coisa que eu utilizo e falo muito com os meus alunos. Questões você vai fazer quando você termina de ler um assunto. Por exemplo, você estudou, sei lá, direito penal, matemática, português, um tema qualquer. Você vai pegar questões sobre aquele tema, variadas sobre aquele assunto, e depois, no fim do dia, alguma coisa assim, você vai fazer questões sobre aquele assunto. Vamos pensar assim, eu gosto muito de esportes de combate, luta e tal. Vamos supor que você está ali treinando uma luta em pé, boxe, por exemplo. Seria isso, né? Os simulados, nesse nosso exemplo da luta, seria, por exemplo, como se fosse um MMA. No simulado, você vai se trancar em algum lugar reservado ali e vai abrir uma prova anterior de algum concurso similar ao que você quer fazer, ou enfim, se você está fazendo vestibular, uma prova do vestibular anterior, e você vai fazer questões de várias matérias do seu edital. Várias matérias, todas as matérias, ao mesmo tempo. Com isso, você vai estar sendo obrigado a lutar, vamos dizer, MMA. Porque quando você faz a questão, é como se você estivesse fazendo um treino específico de boxe, um treino específico de jiu-jitsu, um treino específico de alguma coisa, wrestling, enfim. E você treina aquela coisa, só aquilo ali. Agora, quando você faz um simulado, é um MMA. É porrada de todo lado. É soco, chute, chão, enfim, né? Nesse nosso exemplo, você vai estar fazendo questões de todas as matérias, de tudo que você precisa. E isso, unindo os dois, vai fazer diferença na sua aprovação. Vai fazer muita diferença, é total diferença. É brutal. Às vezes eu escuto pessoas falando para mim assim, mas Troiaca, eu faço só os simulados, então já tá legal. Não, você tem que fazer questões também. Você tem que treinar, você tem que fazer o treino específico de menor intensidade, vamos dizer assim, ou de menor conteúdo, nesse nosso exemplo, que é o que a gente quer passar em concurso. Mas também não basta só isso. Já tem pessoas que já são ao contrário. Eu faço muitas e muitas questões. Eu pergunto, quantas provas você fez simuladas nos últimos 2 meses, nas últimas semanas? Não fiz nenhuma, mas eu fiz 1000 questões. Não necessariamente vai ser o adequado. Claro que cada caso tem que ser analisado em concreto, tem que olhar cada um, né? Como a pessoa está fazendo exatamente. Mas o ideal é isso, é você conjugar treinos específicos, que são as questões, com os simulados, que seria exatamente o MMA, vamos dizer assim, do concurso. A outra técnica que eu vou te passar, ainda dessa parte da memória, é exatamente isso mesmo, tentar ensinar. Claro, ajuda muito, retém mais informações quando você ensina
para alguém. E esse alguém pode ser você mesmo. Ah, como assim, Troiaca? Eu vou ensinar algo para mim mesmo? Você vai gravar um vídeo. Você vai pegar, vai ficar em frente a uma câmera. Ah, não gosto de câmera. Só você vai ver, ninguém mais vai ver. Você fica em frente a uma câmera e dá uma aula sobre aquele assunto para você mesmo. E no início você vai sentir dificuldade? Vai. Até talvez pela própria inibição da câmera ou por desconforto de estar em frente a uma câmera, mas cara, ninguém vai estar te vendo, ninguém vai estar te julgando. E com isso você vai estar forçando o seu cérebro a buscar aquela informação que você precisa. Pensa que você está fazendo uma palestra. Pensa que você está dando uma aula mesmo, que é para alguém que você gosta, que precisa aprender aquele conteúdo. E você tem que passar a maior quantidade de informação relevante possível. Para isso, você vai ter que buscar, você vai ter que se esforçar. E isso vai te ajudar a gravar esse conhecimento a ferro e fogo, que é o que você precisa na sua memória. A terceira técnica, ainda dentro dessa parte da memória, seria a chamada revisão espaçada. Já foi comprovado que você, nas primeiras 24 horas, esquece cerca de 50% do que você estudou. Isso é uma verdade, é bastante coisa. E para que você vença isso, você precisa fazer, então, revisões crescentes, revisões espaçadas, para que você vença exatamente o que se chama, tecnicamente, de curva do esquecimento. E às vezes você deve estar se perguntando, curioso, se perguntando o seguinte, por que eu esqueço tudo tão rápido, né? Por que meu cérebro não retém maior quantidade de informações, pelo menos por mais um tempo? Por que logo no início eu perco tanta informação assim? É porque o seu cérebro ele não é um HD infinito, é só uma medida da natureza, uma medida da neurociência ali do seu cérebro de aumentar a eficiência. Imagina se você retivesse para sempre, ou por uma quantidade de tempo muito grande, tudo que você vê, tudo que você observa, todos os estímulos que você recebe no seu dia. A coisa não ia funcionar, o seu cérebro ia uma hora que ele ia literalmente entrar em curto-circuito e ia queimar, vamos dizer assim, queimar as placas. Então, para que isso não aconteça, ele tem um sistema de seletividade. Separa informações que ele entende como mais importantes e informações que ele entende que podem ser descartadas ali, que não serão úteis para você. O pulo do gato é exatamente fazer com que ele entenda quais são as informações que são relevantes para você. Fazer com que ele, então, guarde as informações da matéria que você está estudando, do conteúdo que você precisa armazenar, guardar na sua memória e para que você consiga resgatar esse conhecimento e usar ali na hora da prova depois. Uma coisa interessante, uma informação interessante, é que esse processo dessa curva do esquecimento, de eliminação de informações, digamos assim, não relevante, ele não acontece de uma forma linear. Isso foi até objeto de estudo de Hermann Ebbinghaus. Ele descobriu que o esquecimento ele é rápido no início. Como eu já falei, nas primeiras 24 horas são eliminadas grandes quantidades de informação que chegam até a 50%. Mas passadas essas primeiras 24 horas, essa eliminação de informações vai sendo diminuída, percentual, ou seja, você retém mais informações. Mas como assim, Troiaca? Vamos lá, para você entender. Quando você tem um contato com uma matéria nova, um conhecimento novo, uma informação, você cria ali sinapses no seu cérebro. No início, essas sinapses, que é onde, vamos dizer, a grosso modo, vai ser armazenado ali o conhecimento que você precisa, ela é algo muito frágil. É como se você estivesse numa trilha na mata e você passasse pela trilha uma vez só. E você deixasse ali, pisasse no mato, que está ali uma vez só. A sua marca da sua passagem, que você andou ali no meio do mato, ela não vai ficar uma marca, vamos dizer, grande, não vai chegar talvez nem a tirar ali o mato por completo, você vai só dar uma amassada no capim, no mato, enfim. Se você passar várias vezes, e até quando o matinho estiver crescendo ali, você pisa nele, né, de novo, arranca ele, com o tempo você faz uma trilha, não faz? Aquele mato passa até a não crescer mais e você consegue até, quem já fez caminhada em algum lugar, né, no meio do mato tem a trilha, onde as pessoas andam, e não tem mato ali, enfim, pelo menos no chão onde você pisa, e é exatamente isso que acontece com o conhecimento. No início, ele é apenas uma linhazinha com uma sombra, aquele conhecimento é apenas uma linha com uma sombra na tua mente. À medida que você vai revisitando aquele conhecimento, essa linha ela vai ficando cada vez mais forte, vai ficando cada vez mais aparente. Ou seja, é o conhecimento, então, se tornando definitivo, ou quase definitivo, né, na sua mente, no seu cérebro.
Beleza, entendi. Então, o que que eu devo fazer? Bem, se a gente já viu que o conhecimento, ele se perde mais rápido no início, você tem que logo no início, então, fazer revisões com um intervalo mais curto entre elas. Então, se você leu um conteúdo de alguma determinada matéria, vamos dizer, direito penal, teoria do crime, alguma coisa assim. Você, então, tem que revisar essa matéria nos próximos 2 dias. No máximo, de alguma forma. Questões, algum resumo, algo do tipo, para que você tenha contato com esse conhecimento novamente. Depois de 2, 3 dias que você teve contato com esses conhecimentos, o ideal seria até, se eu fosse te dizer, a princípio, de repente, 2 dias, você já vai fazer uma nova revisão daquela, não mais em 2 dias, daquela matéria. Senão também você não avança, né? Acaba sendo não muito producente. Você vai fazer depois de 7 dias. E depois você vai jogar para 20 dias. Só que nesse meio do caminho, a gente vai fazer alguns testes para entender se você está realmente armazenando a informação. E você pode fazer isso, tanto pelas questões, pelos simulados, ou até por uma técnica também que eu acredito que você já tenha ouvido falar. Não sei se você não ouviu falar, você vai ouvir falar agora, que são os flashcards. Como é que funciona esse sistema de flashcards? Existem até aplicativos na internet, tem também o Anki, enfim, outros sistemas aí na internet que você consegue ter acesso. Você pode colocar em um cartão, flashcard, uma determinada pergunta sobre um tema qualquer, enfim, sobre um assunto do teu edital que você quer guardar ali, e a resposta está atrás. Você vai olhar aquele conteúdo na frente e vai tentar lembrar da resposta daquela pergunta. Você vai tentar lembrar, vai ali dar uma esforçada, fazer teu cérebro sofrer um pouquinho, como a gente falou, e você vai colocar ali a resposta, enfim, que vem na tua mente, enfim. Depois você vai conferir se a tua resposta está certa, se a tua resposta está completa. Se a tua resposta, depois, isso eu estou te falando na revisão, tá? Se a tua resposta estiver completa, estiver ok, se estiver acertado, estiver completinho, tudo ok, significa que aquele conhecimento se tornou está mais forte ali na tua mente. É como aquela linha que eu te falei da mata ali, já está com menos capim, vamos dizer assim. Você pode fazer o que então? Aumentar naquele assunto o período de revisão. Você pode jogar aquilo mais para frente, porque esse conhecimento já está mais sedimentado na tua mente. Não significa que você não vai mais revisitar esse conhecimento. Você vai. Se você não revisitar o conhecimento, uma hora ele vai se perder. Essa linha vai começar a ficar mais transparente, vai começar a crescer mata ali. Mas é um bom sinal para você, quando você lembra. Significa que, beleza, tá ok, esse conhecimento já está mais sedimentado, posso aumentar e espaçar as revisões em relação a esse tema, em relação a esse assunto. Então, simplificando, o que eu te recomendo? Faça revisões do assunto que você estudou nas primeiras 24, 48 horas. Depois você vai fazer uma nova revisão desse assunto após 7 dias. Depois você faz um teste ali, vê como é que tá seu conhecimento, se tá legal. De repente você coloca a próxima revisão daquele tema para mais 7 dias. Se tiver ok, você tiver acertado uma porcentagem legal daquele tema, você pode jogar aquela revisão, a R3, vamos dizer assim, uma revisão 3, para 21 dias. Ou até mais um pouco, 30 dias. Estando ok, continuando ok, você joga essa revisão do assunto para mais depois da R3, né, a revisão 3, você joga para mais 60 dias e vai testando o que você está conseguindo manter, o que você está conseguindo reter e o que está sendo perdido nesse meio do caminho. Para isso você pode usar esse sistema de flashcards ou até mesmo você pode usar vários sites aí de várias empresas especializadas em concursos públicos, em questões de concursos públicos disponíveis aí na internet, que você consegue saber por assunto ali qual é a periodicidade, né, ou questões por temas, enfim, qual a periodicidade que você vai revisar, o que você já estudou, o que você não estudou. Eu até com os meus alunos que me chamam para fazer a mentoria deles, eu faço esse trabalho de exatamente sistematizar a revisão deles de acordo com cada tópico, enfim, a gente vai regulando, vai analisando no meio do caminho para entender o que tem que voltar ou não. Mas faz isso, pega um sistema de flashcard, pode ser esse Anki, enfim, ou alguma plataforma, ou até usa os dois, e vai criando o teu sistema de revisões mais ou menos dessa forma que eu te falei. Essa é uma forma de você gerar um estímulo que você precisa para garantir o estudo de alta performance e a retenção do conhecimento a longo prazo. Um mentorado meu uma vez até me perguntou: Troiac, eu não tenho ali muito tempo, eu queria ver um sistema que mais funciona. Olha, eu não tenho como dar uma resposta pronta para você aí, porque cada pessoa tem um sistema que funciona melhor
para ela. Quando eu atendo alguém de forma personalizada, né, atendo alguém, algum mentorado, alguma coisa, eu consigo fazer uma avaliação bem direcionada e fazer ali um sistema de estudo sob medida para cada pessoa. Como isso muitas das vezes não é possível, o tempo da gente também é escasso, né, para as vagas, para o atendimento pessoal ali, até pelo número de horas, o dia só tem 24 horas, né? É bem limitada. Eu gravei então um sistema, criei um curso, um sistema de videoaulas que eu chamo de concurso público do início ao sucesso, onde eu coloco várias técnicas de estudos já validadas, técnicas que eu utilizo há mais de 15 anos, utilizei na minha vida, utilizo com pessoas que foram provadas e estão fazendo vários concursos públicos, prestando provas e concursos públicos diversos, e essas técnicas funcionam. Então você vai poder pegar cada técnica e testar e entender qual dela ou quais delas é melhor para você. Se te interessar mais informações, o link do curso, o link dessas videoaulas está ali na descrição. Vai ser um prazer ter você como meu aluno. Um outro pilar de extrema importância que às vezes as pessoas negligenciam bastante e é muito comum em quem estuda para concurso é exatamente o tripé da saúde. O que seria esse tripé da saúde? Seria sono, alimentação e exercícios físicos. Vamos lá para o primeiro, sono. Eu tenho um vídeo também aqui no meu canal que você pode pesquisar ali. O nome do vídeo é Durma Mais, Estude Menos. Eu te explico por que dormir é essencial. Mas dando uma palhinha rápida aqui, é durante o sono que o cérebro elimina trocentas toxinas, várias toxinas que ficam ali acumuladas ao longo do dia. É exatamente durante o sono que o cérebro também transfere o conhecimento do hipocampo para o córtex pré-frontal, que seria, vamos dizer assim, transferir a informação de um armazenamento mais temporário para um armazenamento mais definitivo. E é também durante o sono que são criadas as conexões entre as informações, gerando então o que? O conhecimento, que é o que a gente precisa. Então dormir pouco ou dormir inadequadamente, dormir mal, para estudar muitas das vezes, o concursando faz muito isso, se entope de cafeína, dorme pouco achando que vai ter um rendimento melhor, que vai conseguir ter mais informações, vai conseguir ter mais horas de estudo, é um erro grave. É importante que você durma, você tenha um sono de qualidade, diminua os estímulos, assiste o vídeo que eu te falei também, esse que eu te falei que tem aqui no canal, que eu vou te explicar em detalhes porque isso é essencial para que você, então, tenha o rendimento que você precisa e guarde as informações que você quer guardar e possa, então, recuperar essas informações na tua mente no dia da prova. E o sono é fundamental. A outra seria a alimentação. Eu não sou nutricionista, mas todo mundo sabe que uma alimentação inadequada, com muita gordura, gera vários processos inflamatórios no corpo, além de demandar um gasto de energia muito forte, porque o corpo ele vai ter que, de certa forma, lidar com aquilo ali que você está comendo. E então jogar de se desfazer daquilo que não presta, vamos dizer assim. O que eu quero te dizer com isso? Com isso, olha só, é muito óbvio, ele vai gastar o que? Energia. Muitas das vezes energia que poderia estar sendo utilizada no seu cérebro, que também consome bastante energia. Então você está dividindo a potência ali da tua bateria do teu corpo para combater processos inflamatórios gerados pela má alimentação. E isso vai reduzir a sua capacidade de retenção e a sua capacidade de evocação, vamos dizer assim, do conhecimento, de guardar aquele conhecimento e utilizar esse conhecimento numa prova de uma forma mais eficiente em alta performance. Então, se eu puder te dar um conselho, procure algum profissional da área de nutrição, veja o que é mais adequado para você, faça alguns exames ou até mesmo na internet, você tem vários vídeos, né, dando várias dicas ali de profissionais da área de nutrição, enfim, que vão poder te ajudar para que você tenha uma dieta ali balanceada, com os nutrientes necessários, até nutrientes específicos que ajudam no funcionamento do cérebro de um modo geral, né? E o outro seria exatamente a atividade física. Eu não sou também formado em educação física, mas todos nós já sabemos dos benefícios, né, do exercício físico para a saúde de um modo geral. E a neurociência já comprovou que a atividade física favorece o processo de neurogênese e ajuda o nosso cérebro nas conexões sinápticas, ou seja, na construção do raciocínio, na construção da memória, na construção das funções cerebrais. Então, isso também é importante. Além de
muitas das vezes te ajudar com liberação de endorfinas, enfim, serotonina, com processos de estresse, né, que você passa, todo mundo que estuda em alta performance ali e é cobrado, né, a gente é submetido a uma quantidade muito grande de estresse, e isso também vai ajudar a lidar com isso, uma caminhada, uma corrida leve, algum exercício, né, de acordo com a tua capacidade, das capacidades físicas, mas um exercício aeróbico, algo que faça o seu sangue circular, oxigenar teu cérebro, vai te ajudar muito nesse processo de estudo, de retenção de informações, de estudo para concurso público. Já foi comprovado, inclusive, que estudar após uma caminhada aumenta significativamente a retenção da informação. Então, também é importante você procurar um profissional nessa área, ou então também, né, alguém... Não é difícil de você encontrar profissionais, né? Até se você faz uma academia, tem os profissionais, muitas vezes, da própria academia, ou contratar um personal, enfim, fazer alguma atividade física que te dê prazer e que faça o seu sangue circular, o seu coração bater. Claro que dentro dos limites da tua saúde, também a gente não quer que você se lesione, ou então que tenha algum tipo de problema com isso, né? Mas uma atividade física controlada, supervisionada dentro dos teus limites, vai ser um diferencial grande para que você seja aprovado aí no concurso, tá? E o último pilar, que é o quarto pilar mais importante, são exatamente as suas emoções. Os outros pilares, pilar 1, pilar 2, pilar 3 que a gente falou aqui, eles são de grande importância, são, vamos dizer assim, num exemplo como se fosse um carro, seriam os componentes ali do carro. Motor, seria os pneus, transmissão, bateria, enfim. E a parte de gerenciamento das emoções é exatamente o guia, a direção, toda a parte de condução ali, seria a direção e o acelerador do seu carro mental, vamos dizer assim. Sem as emoções, é como se você tivesse uma Ferrari na mão, só que você acelerasse o seu motor apenas a 20 km por hora. O seu desempenho vai ficar totalmente comprometido. Aqui entra o psicanalista falando. O que eu vejo mais acontecer é que as pessoas focam muito na parte técnica e esquecem da parte emocional. Com isso, o que acontece? São crenças limitantes, medo de julgamento alheio, crises de ansiedade, coisas que vão te jogar para baixo, vão atrapalhar sobremaneira o seu desempenho. E muitas das vezes levam a pessoa até mesmo a desistir, a desistência, leva a pessoa, não queria mais, não quero mais, isso não é para mim, sofrer uma espécie de burnout, vamos dizer assim, de estudos, um estresse crônico, e então desistir do objetivo que é a aprovação ali. Eu atendo uma paciente há algum tempo, que ela é muito boa, assim, ela é uma moça bastante inteligente, e o grande problema dela é que quando chegava, muitas das vezes na prova, e nos simulados até ela congelava, ela tinha uma trava, e isso tinha uma crise de ansiedade, as mãos dela suavam, ela tinha uma ansiedade muito grande ali, travava, e com isso, obviamente, não conseguia ir adiante. E com o tempo, ao longo das sessões, a gente foi identificando que conscientemente, em algumas coisas até inconscientemente, ela tinha um medo muito grande de julgamento. No caso dessa pessoa específica, era o julgamento até da família, de que pensassem que ela, e se eu não passar mais uma vez, eu sou incapaz, eu sou burra, eu não sou merecedora. Ela tinha, no caso dela, tinha até um irmão que era muito bem sucedido, e ela tinha esse problema com a comparação que poderiam fazer, né, com relação a ela e o irmão dela. Mas com o tempo a gente foi conseguindo fazer determinados exercícios, determinadas tarefas, e hoje ela melhorou muito em relação a isso. Ela entendeu a causa. É importante que você entenda a causa também do que está te causando daqui a pouco algum problema, algum transtorno, alguma causa emocional que está te atrapalhando ali, e você então combata de uma forma inteligente essa causa. No caso dessa moça, ela vem trabalhando isso e o desempenho dela melhorou muito, ela já consegue fazer as provas, os simulados, enfim, de uma forma bem mais tranquila. E as notas dela, as médias delas nas últimas provas que ela fez estão bem altas, estão cada vez melhores, e eu não tenho dúvida que daqui a alguns meses, semanas, ela vai ver o nome dela ali no Diário Oficial e conseguir atingir o objetivo que tanto ela quer, que é a aprovação num concurso específico que ela deseja aí. E para você, o que eu te digo em relação a essa parte emocional que vai acontecer, que quando você for pego de surpresa por algum sentimento, alguma emoção disfuncional que tá ali te atrapalhando. Não tenta nesse primeiro momento brigar com aquela emoção ou antagonizar aquela emoção, porque isso pode retroalimentar
uma ansiedade em você, e se você não conseguir lidar bem, talvez no primeiro momento, com essa emoção, vai te frustrar e vai ser pior. Pensa, respira, acolhe essa emoção. Identifica qual o pensamento que está gerando aquela sensação que você está passando ali, o que está gerando aquele sentimento desconfortável que você está tendo naquele momento, e faz um exercício, então, um exercício racional. E então seja um espectador de fora. É como se você estivesse de fora olhando alguém que você conhece passando por aquela situação que não seja você. Analisa objetivamente. Isso que meu cérebro está dizendo para mim, essa sensação que eu estou passando, essa informação que está vindo para mim, ela tem fundamento? Se eu tenho medo, se eu acho que eu sou incapaz, ou se alguma coisa nesse sentido, eu sou realmente incapaz? Como tem sido meu desempenho durante a vida, ou nos últimos tempos? E faz uma análise clara disso, e você então vai conseguir ter uma clareza mental melhor. Você vai conseguir tomar uma providência mais, digamos, assertiva, alguma coisa, como é que eu posso te dizer, mais racional, e não puramente emocional. Você vai olhar de fora, como se fosse você estivesse olhando para um amigo, alguém que você gosta, e você pudesse dar um conselho de amigo para aquela pessoa. Você consegue entender? Nesse caso, você não vai estar ali sofrendo aquela situação. Você vai parar, respirar e pensar objetivamente, racionalmente, como lidar com aquilo ali. E isso vai te ajudar, de uma forma mais simples, né? Uma forma tranquila, a você retomar o controle dessas emoções. Você vai passar a enxergar uma lógica por trás, né? Não somente a pura emoção. Você vai às vezes pensar, eu tenho medo. Medo de quê, né? Medo de reprovar. Tudo bem, né? Isso é normal. Mas você sabe que há várias provas, periodicamente haverá outras provas, e que você vai adquirir mais conhecimento, e nessa prova, se você por alguma razão não for bem, você vai ter mais tempo para se preparar e vai voltar bem melhor, e com isso vai superar vários candidatos. Se você acha que os outros vão te julgar, você vai parar e pensar, né? Exatamente que tipo de julgamento, o que essa pessoa que está me julgando contribui ali na minha vida diretamente, né? Você fazendo esse exercício, no primeiro momento não é tão fácil, mas você fazendo esse tipo de exercício, com o tempo vai ficando de uma forma, você começa a se adaptar, vai ficando de uma forma, vamos dizer assim, automática. Você, ao submeter aquela determinada situação, você para, respira e pensa se aquilo faz sentido ou não. Não tenta antagonizar, lutar contra, no primeiro momento, como eu te falei, tenta entender o que está acontecendo e ficar como um observador de fora. Isso vai te dar o controle, vai te ajudar a ter o controle emocional que você precisa. Bem, então esses foram os 4 pilares que a gente viu para que você tenha, então, um estudo de alta performance. Vamos lá, vamos relembrar rapidamente aqui. O primeiro, exatamente, o foco. Vimos a diferença de foco contínuo para foco alternado. Vimos que você precisa de um foco contínuo para que você então consiga o seu objetivo de ser aprovado num concurso público. Vimos o segundo pilar, que no caso seria o pilar da memória, de como ter uma memória mais eficiente. Para isso você precisa fazer revisões espaçadas, para que você então consiga resgatar o conhecimento e tornar esse conhecimento mais forte, mais sedimentado a ferro, né, como eu falei, na sua mente. Então esse foi o segundo pilar. Vimos também o terceiro pilar, que é exatamente a base de tudo, que é um sistema de você ter ali o teu sono regulado, uma alimentação balanceada e atividades físicas regulares, para que você então consiga fazer com que o seu corpo trabalhe da forma mais otimizada possível, e com isso o seu cérebro e o desempenho em concursos públicos também vai ser melhorado. E vimos como último pilar a regulação das emoções, entender ali as suas emoções, entender que você não é uma máquina, que você tem apenas que focar em técnicas, métodos e, enfim, materiais, mas que você sim é um ser humano dotado de emoções, e que entender essas emoções vai fazer a grande diferença na tua aprovação, no teu resultado. E se esse vídeo foi legal para você, curte o vídeo, porque isso ajuda o YouTube ali, o sistema de algoritmo, enfim, a entender que esse conteúdo é relevante e levar para mais pessoas. Se você quer também
ter informações, mais informações, a como o cérebro funciona, como você consegue melhorar o seu desempenho em provas, concursos públicos, carreira de um modo geral e vida de um modo geral, através da psicanálise clínica, da neurociência, enfim, segue aqui o canal porque eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conhecimento para você. E se você conhece alguém que de repente vai se beneficiar dessa informação desse bate-papo que a gente teve aqui, compartilhe o vídeo porque é legal ajudar as pessoas, né, a melhorarem também. Se foi útil para você, certamente vai ser útil para alguém que de repente está precisando de algo que a gente conversou aqui. Eu quero terminar o vídeo de hoje com uma frase do Henry Ford. Ele falou o seguinte: se você pensa que pode ou você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Tá? No próximo vídeo a gente se encontra para mais um bate-papo aqui. Um forte abraço.